E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Não sei se a gente começou aqui com palavrão da Malu, né? Antes de transmitir. Só não? vocês, né, já irem entrando assim. Bastante. Pensando aqui na questão de quem domina a máquina pública hoje. Então, nós temos o governo na mão do Bolsonaro. E aqui, como foi bem dito, no Brasil o que acontece, o normal, desde a redemocratização, né, é a reeleição. Se o candidato ele disputa novamente, se o atual presidente disputa novamente, ele costuma ser reeleito. Só que a gente teve a pandemia em 2020. Né? 2020, 2021 está acontecendo ainda, embora agora muito mais controlada, na visão de alguns até já estamos no fim da pandemia. Mas o Trump, por exemplo, ele estava como favorito nos Estados Unidos e a pandemia veio e acabou minando as chances dele. Só que agora a gente pode falar que o Bolsonaro deu sorte nesse quesito, porque passou o tempo, tivemos até um aumento do gasto público muito grande, aquele auxílio emergencial no começo ele era contra, mas depois pegou muito bem para ele. A inflação veio para 2 dígitos e, para aqueles que não estudam a questão da inflação, ajudou o governo, porque você teve um aumento da arrecadação. Sim. Vamos pegar um exemplo aí da comida. 30% do preço da carne é imposto. Aí, de repente, a carne que custava, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, uma carne que custava R$30 o quilo, foi para 60, 30% de 30 é R$9. 30% de 60 é 18. Então a arrecadação do governo aumenta. Enquanto durante o ano, o principal gasto do governo é, por exemplo, com o aposentado, e INSS. O aposentado ganha a mesma coisa o ano inteiro e reajuste é só em janeiro. Então você tem um aumento de arrecadação, enquanto o gasto permanece mais ou menos constante. Então a gente viu até um déficit muito menor do que em anos anteriores agora. Aí você tem um governo com mais caixa, você tem um final de pandemia, você tem o Auxílio Brasil sendo discutido. E quando o Bolsonaro não era presidente, ele batia muito no Bolsa Família, falando isso é compra de voto. E agora ele vai usar a mesma arma do PT. E o Lula batia no Bolsa Escola do Fernando Henrique. Exatamente. Então, a história assim sucessivamente. Assim vai. Estão seguindo o protocolo, né? Você bate e depois vai lá e faz. Muda o nome e fala que é seu. É o Lenin que tem aquela frase, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. No final das contas. O Bolsonaro, vocês que andam mais por Brasil, ele está muito confiante por conta dessa conjuntura toda? De dentro do governo o pessoal parece confiante. Hoje tem um gap de pesquisa entre Lula e Bolsonaro, mas certamente, acho que o Murilo vai concordar com isso, o Lula tem mais a perder, digamos assim, ele tem mais espaço na média para ir enfraquecendo do que esses 40 e poucos % que ele tem, e o Bolsonaro ao contrário, ele está mais pro piso dele. Se a pandemia começar realmente a arrefecer, o problema for ficando pro passado, o governo, como você falou, está com muito caixa agora. Teve um imposto inflacionário, né? A inflação é simplesmente um outro tipo de imposto. É igual a gente está comendo pizza aqui e tem 8 pedaços. Aí, de repente, eu sou o governo e falo, agora eu vou dividir essa pizza em 12 pedaços e eu vou criar 4 pedaços a mais que vão estar comigo. A pizza não aumentou, mas eu criei pedaços fictícios e isso vai para o caixa do governo. Eles estão com grana, tem essa discussão aí, o Paulo Guedes anunciou já que estão preparando para soltar um pacote de 100 bilhões de empréstimos para pequenas empresas. Então estão vendo os detalhes ainda, né? Não é só dinheiro, vão aumentar o crédito também. Crédito, então, é Auxílio Brasil, é crédito para pequena empresa, através da Caixa Econômica, né? O governo está com caixa, então pode soltar as comportas agora, isso pode ser muito importante até outubro. Eu lembro da campanha do Bill Clinton, já li um livro, acho que era o Malcolm Gladwell falando, que o marqueteiro do Bill Clinton, ele criou um slogan para o Clinton, lembrando, olha, o que importa é a economia. Era assim, it's the economy, stupid. Ou seja, é a economia. Se a economia estiver indo bem, o cara tem muita chance de ser reeleito. Se a economia estiver indo mal, ele tem menos chance de ser reeleito. E aí a gente entra até na questão desse conflito entre Rússia e Ucrânia, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas se isso aumentar a inflação, isso mexe também com o governo Bolsonaro, né? O combustível, por exemplo, acho que é um ponto que mexe um pouco, é um ataque que o pessoal faz ao governo atual. Exatamente, acho que combustível, gás, né? Gás também. Gás pesa mais do que o combustível, por incrível que pareça, porque pega muito embaixo da camada econômica. E outra coisa que ninguém está falando, pode haver, a gente deseja que não, mas pode haver uma nova onda. Também, né? Então, tudo quer dizer, por isso que a eleição ela é muito imprevisível. Hoje, se eu falasse, há 6 meses atrás, estivesse vindo aqui e falasse, ó, fiquem de olho que vai ocorrer uma guerra, você diria, interna esse louco. Aonde que ele está enxergando isso? Certo? E a guerra está aí. Ela pode ser muito forte, como pode ser muito fraca. Pode não dar nada, como pode acontecer tudo. E a pandemia, a própria pandemia. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Vejo uma eleição muito aberta, nada definido ainda.
acho que os principais candidatos, todos, podem acreditar porque tem chance. E sobre isso da guerra que você falou, eu gosto de lembrar que em janeiro de 2020, a gente estava discutindo a Terceira Guerra Mundial também, que foi quando o Trump, ele autorizou, né, se não me engano foi a CIA, não lembro quem matou, através de um míssil, um general iraniano chamado Qassem Soleimani, no Iraque. E aí todo mundo ficou na narrativa de Terceira Guerra Mundial, aquilo passou em uma semana porque veio a pandemia. Isso, exatamente. Então mostrando como é que as coisas mudam muito rápido hoje em dia. Exatamente.